Queria que você que pode aqui pudesse estender suas mãos para podermos orarmos por ele aqui. Jesus, obrigado. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pela vida do nosso amigo, do nosso irmão. Obrigado, Senhor, por ter colocado esse coração disponível ao Senhor por esse tempo, por esses dias, Senhor. Nós abençoamos a casa de Messias, nós abençoamos a sua família, Senhor. Nós abençoamos ele nesse tempo, Senhor. Obrigado por estarmos aqui juntos nesse lugar, Senhor, no lugar da sua presença. Nós abençoamos ele, Senhor, para esse lugar de confiança, com ousadia, coragem. E que o Senhor, Deus, possa liberar as suas palavras através dessa vida, Senhor, nesse lugar. Em nome de Jesus. Eu não sei você, irmão, mas eu quero mais do Senhor. Eu careço demais do Espírito. Eu careço sentir mais do cheiro, do perfume de Jesus. Por isso nós oramos, Espírito, para que o Senhor aumente a sua presença no nosso meio nessa hora. Para que o Senhor derrame sobre nós uma nova medida de fome, uma nova medida de sede, uma nova medida de desejo pelo Senhor. Falar ao nosso coração, o Senhor deseja orientar o nosso coração. Por isso nós oramos e clamamos para que a luz do Seu Evangelho resplandeça na nossa mente nessa hora, quebrando qualquer resistência que interfere em um novo nível de conhecimento de Deus, a partir da pessoa de Jesus e a partir da Sua palavra. Você pode orar em línguas no seu lugar um pouquinho? Essa água para mim. Nós oramos pelo vento do Espírito. Nós oramos pelo fogo, pelo soprar do Espírito. Nós oramos por um toque fresco de Jesus no nosso coração. Eu não sei você, mas eu preciso ser ainda mais quebrantado pelo Senhor. Eu preciso ser ainda mais levado a níveis mais profundos no Senhor. E se você também precisa, peça a Ele. Levante sua voz e diga: Senhor, eis aqui o meu coração. Eis aqui o meu coração. A palavra diz que Ele é como uma fonte inesgotável. Por isso, todo aquele que tem sede, venha e beba. Você ainda tem fome? Você ainda tem fome do Senhor? Você ainda tem sede do Senhor? Seu corpo já está cansado? Se seu corpo está cansado, confesse, diga: Senhor, eu quero mais do Senhor, mas o meu corpo ele é limitado, então me ajude a me derramar um pouco mais diante da sua presença e beber ainda mais das fontes, das riquezas de Deus que estão no seu espírito. Joel 1. Ezequiel, eu vou mudar, antes eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ezequiel capítulo 22, versículo 30.
Diz: eu procurei alguém que construísse uma muralha. Está aqui atrás de mim, né? Alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronam e que defendesse a terra a fim de que a minha ira não a destruísse. Eu gosto da tradução que diz: eu busquei entre todos alguém que se colocasse, subisse ao muro, se colocando na brecha diante de mim e me buscasse para que eu não destruísse a cidade com a minha ira. Eu procurei, mas eu não achei ninguém. Você sabe do que Deus está à procura? Você pode fazer essa pergunta aí a seu irmão para a gente acordar um pouquinho, quebrar esse clima de cansaço, de sono. Você sabe o que é que Deus está procurando? A Bíblia sempre vai apontar duas coisas primordiais que Deus sempre procura. A primeira é que Deus sempre procura um lugar onde Ele deseja derramar da sua presença. E a segunda coisa é alguém. Alguém que se coloque diante de Deus como um intercessor. Pegou a visão? Alguém que se coloque diante de Deus como um intercessor. Porque o intercessor é aquele que se apresenta a Deus a favor de outros, a favor de lugares, a favor de pessoas. E o Senhor, Ele está à procura de alguém que se coloque na brecha. Porque de tempos em tempos, irmãos, o Senhor, Ele convoca os homens ao arrependimento. Quantos já viram isso aí nas Escrituras? De tempo em tempo, o Senhor convoca os homens ao arrependimento. E Ele sempre faz isso compartilhando a sua palavra. Ele fazia isso na Antiga Aliança a partir de uma voz profética. E eu lembro que teve alguém aqui que leu Hebreus capítulo 1 que diz que nos tempos passados o Senhor nos falou por meio dos profetas, mas nesses dias Ele nos fala a partir do seu Filho. Quantos são filhos de Deus aí? Eu acho que a igreja está dormindo, viu, meu pastor David? Um cheiro aqui para David, um irmão, para Ronald, outro irmão, Gabriel que está ali, que eu admiro muito. Eu sou muito abençoado pelo que você carrega, irmão. Viu? Obrigado pelo seu coração, não se perca. Continue mantendo suas mãos limpas e o coração puro. Viu? A igreja de Salvador precisa muito do que você carrega, e eu falo isso com lágrimas nos meus olhos. Porque diante de um cenário de muita dificuldade, de muito engano em várias instituições religiosas, a gente vê que existe ainda um povo que queima pelo Senhor. Um povo que tem preservado a pureza. Então, como eu estava falando, Deus ele sempre deseja, ao longo da história, convocar os homens ao arrependimento. E todo o arrependimento, todo chamado de Deus para o arrependimento, também é um chamado de Deus para que esses que precisam se arrepender, eles também se tornem intercessores para clamar para que o juízo de Deus ele não seja estabelecido em um lugar. Por que o juízo de Deus ele tende a ser derramado? A ira de Deus ela tende a ser derramada em um lugar por causa da prática do pecado. E ao longo das Escrituras a gente vai ver que existem 4 tipos de juízo de Deus, 4 aspectos do juízo de Deus. Eu queria pedir para projetar aí, por favor,
Jeremias. Jeremias 24, versículo 10. Olha o que diz: e eu enviarei a guerra, a fome e a doença, até que sejam desaparecidos da terra de Israel, que dei a eles e a seus antepassados. Por favor, projeta agora Ezequiel capítulo 5, no versículo 2. No versículo 12, perdão. Ezequiel 5, versículo 12. O Senhor disse: uma terça parte do seu povo morrerá na cidade por causa da doença e da fome, e uma outra terça parte morrerá pelo inimigo, fora dos muros da cidade. E eu espalharei uma terça parte aos 4 cantos, e os perseguirei com a minha espada. Irmãos, tudo isso aqui é manifestação de Deus. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de compreender que Deus, ele permite coisas específicas acontecerem com a finalidade de atrair o coração dos homens ao arrependimento. Então, toda a Escritura nós vamos ver 4 aspectos do juízo de Deus. A gente vai ver a guerra, que fala ali sobre derramamento de sangue, violência, nação contra nação, um irmão contra o outro. A gente vai ver a fome, a necessidade básica da sobrevivência, a miséria, a pobreza, a escassez. A gente vai ver também as doenças, as enfermidades, que a Bíblia aponta como pestes. E a gente também vai ver os desastres naturais. Um exemplo disso, o dilúvio. Em Gênesis 6, quando Deus, ele queria levar aquela geração a um lugar de arrependimento, e por isso ele levanta Noé para proclamar uma mensagem através da construção da arca. Mas aqueles homens, por causa da dureza dos seus corações, eles rejeitaram a obra que Deus estava manifestando naquela geração, e por causa disso, eles foram amassados por Deus, afogados nas águas do dilúvio. Então, de tempo em tempo, Deus, ele deseja gerar arrependimento no coração dos homens. E se a gente analisar na história, toda a assembleia solene que existiu, porque hoje nós estamos, né, Ronald, em uma assembleia solene, era para que a voz de Deus sobre uma coisa específica, ela fosse ouvida a fim de produzir no meio de um povo arrependimento. Eu vim aqui hoje lembrando de algumas coisas de 2017 para cá. Já conversei muito com o Ronald, já conversei muito com o David, já choramos juntos sobre isso. No ano de 2017 eu tive um sonho aonde eu via o Senhor sobre Salvador, e eu via 12 montes, e esses 12 montes eram chamados por Deus como 12 portas da cidade. E nesses lugares altos existiam casas de oração. E um desses lugares era Cajazeiras. E aí, diante de idas e vindas, conversando, conferindo, ao longo dos anos, a gente conferindo juntos, entendemos que não era uma visão ou um sonho particular, mas que Deus estava dando essa mesma palavra para a sua igreja, para outros irmãos, e que esses irmãos seriam relocados por Deus em bairros específicos para
se reunirem em jejum, em oração e em proclamação do Evangelho, porque todos juntos acreditavam em uma onda de salvação da parte de Deus que viria sobre Salvador. Então eu não sei qual é a leitura que você faz hoje sobre Salvador, mas nós estamos vivendo dias de cumprimento. Eu estou ali na Cidade Baixa junto com a minha esposa. Nós fomos para lá por causa de uma palavra de Deus. E hoje nós estamos começando. A nossa igreja é a Casa Farol. Eu nem me apresentei, não foi? Eu me chamo Messias, estou ali com minha esposa linda, maravilhosa, a mulher da minha vida. Levante a mão aí, meu amor, para todo mundo lhe ver. Nós congregamos na Casa Farol. Participamos da Casa Farol há alguns anos já. E nós nos mudamos lá para a Cidade Baixa por causa dessa palavra. Nossos pastores hoje, eles nos liberaram, nos deram autonomia para a gente começar a plantação de uma igreja lá na Cidade Baixa. Em resposta a essa procura de Deus que nós vimos em Ezequiel. Por quê? Porque existe um bairro lá na Cidade Baixa, em especial, chamado Baixa do Petróleo, que é um dos bairros mais violentos, mais perigosos. Já foi antigamente um dos bairros mais populosos, porque várias empresas eram estabelecidas ali. Ali antigamente foi encontrado o primeiro poço de petróleo. E olha só que confronto, que coisa estranha de se acreditar. O lugar que antigamente foi um dos mais ricos da cidade, hoje é o mais pobre. E Deus disse, gerou no nosso coração que existiria um nível, uma medida de juízo que iria alcançar aquelas pessoas por causa da violência. Então eu preciso dizer para você que se Cajazeiras ela cresce em relação aos números de violência, isso fala sobre um dos aspectos do juízo de Deus. Sabe por que isso fala sobre um dos aspectos do juízo de Deus? Porque Salmo 89, versículo 14, diz que justiça e direito são as bases do trono do Senhor, e que verdade e equidade precedem a chegada do Senhor. Então, antes da base do trono de Deus se estabelecer em algum lugar, se manifestar em algum lugar, a equidade e a verdade, elas vão primeiro. Mas você sabe por quê? Essa dinâmica do trono de Deus, ela não consegue se manifestar em alguns lugares na nossa cidade, ou talvez até em toda a nossa cidade, porque existe falta daqueles que vão levantar a verdade. Aqueles que precisam levantar a verdade ainda estão divididos com as coisas dessa era. Ainda estão vivendo a sua própria vida. Por isso que todo aquele que se chama santo, ele precisa voltar a buscar ao Senhor. Ele precisa proclamar o nome do Senhor até que ele seja ouvido nas ruas e seja temido. Por favor, irmão, eu vou voltar lá para Joel. Eu ia começar em Joel, mas enfim. Isaías 59. Isaías 59, 14. Olha o que diz. Nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há... Você pode repetir, por favor? Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas. E a honestidade, ela foi banida. Eu gosto da tradução que diz que a justiça se pôs de longe. Por isso, o direito não pode entrar na cidade. Por que o direito não pode entrar na cidade? Porque a verdade está cambaleando nas ruas. E por isso, a equidade não pode entrar.
Você consegue entender isso, irmão? Isso aqui está falando sobre o trono de Deus. Se justiça e direito são as bases do trono do Senhor e verdade e equidade precedem a chegada dele, significa que existe uma confusão aqui. E só existe confusão, só existe engano, porque a verdade está caída pelas ruas. E a pergunta do Senhor para nós é: onde estão aqueles que vão levantar a verdade? Onde estão aqueles que vão suportar, que vão amparar, que vão erguer a verdade, até que ela seja vista por todos, até que ela seja compreendida por todos e até que ela seja experimentada por todos? E agora eu quero que você vá comigo lá em Joel. Enfim, Joel. Joel capítulo 1. O Senhor deu essa mensagem a Joel, filho de Petuel. E ele disse: ouve isso, vós anciãos, e dai ouvidos, todos os habitantes da terra. Porventura isso aconteceu no dia dos vossos pais? Dizei aos vossos filhos, e os filhos dos seus filhos aos outros, e depois a próxima geração: o que ficou da tarturana a locusta comeu, e o que ficou da locusta a largata verde comeu, e o que ficou da largata verde a largata de borboleta comeu. Versículo 5: despertai, vós, bêbados, e chorai, gemei, todos vós que bebeis vinho, por causa do vinho, porque o vinho novo será tirado da vossa boca. Porquanto uma nação subiu contra a terra, em forte número, cujos dentes são grandes como de um leão, e a sua queixada como de um grande leão. Essa nação tornou a minha videira em dejeto, e tirou a casca da minha figueira, despiu toda e lançou-a fora, os seus galhos se embranqueceram. Portanto, lamenta como a virgem envolvida em pano de saco, pelo marido da sua juventude. Oferta de alimento e a oferta de bebida foram tiradas da casa do Senhor. Os sacerdotes do Senhor lamentam. O campo está arruinado e a terra lamenta, porque o trigo é desperdiçado e o vinho novo se secou. Por isso o azeite se acaba. Envergonhai-vos, ó lavradores, chorai, vós, ó produtores de vinho, pelo que o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a videira está seca, a figueira murchou e a romeira também, a palmeira e a macieira das árvores do campo estão secas, porque a alegria dos filhos dos homens se secou. Portanto, cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, venham e passai a noite toda de pano de saco, vós que são ministros de Deus, porque a oferta de carne e a oferta de bebida foram cortadas da casa do Senhor. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni todos os anciãos e todos os habitantes desta terra na casa do Senhor, para clamar ao vosso Deus. Quantos conseguiram acompanhar a leitura aí? Alguns, né? Eu acredito que os outros que não levantaram a mão não acompanharam não, né? O que é que está acontecendo aqui, irmão? Eu não vou me alongar muito não, mas eu oro para que o Espírito ele produza o entendimento que nós precisamos nessa noite, para dar resposta ao desejo do coração de Deus,
a gente estava falando ali sobre os aspectos do juízo de Deus, né? Sobre a terra. Quem lembra aí dos aspectos? Guerra, fome, pestes e desastres naturais. Então, ao longo da história, Deus ele sempre manifesta o seu juízo utilizando um desses aspectos. E isso não é diferente do que acontece aqui no livro de Joel, no capítulo 1. A nação de Israel ela tinha se corrompido. Toda a nação ela tinha desprezado ao Senhor. Os ministros do altar continuavam executando as suas funções sacerdotais, mas existia muito engano. A nação vivia a sua própria vida. Por isso, o meio pelo qual Deus encontrou de levar essa geração de Joel para uma nova medida de arrependimento, para que temessem ao Senhor novamente, é a partir da devastação. É a partir da destruição. Então eu quero que você perceba esse cenário aqui e compare com o cenário de Cajazeiras. Aqui em Cajazeiras existe mais justiça ou injustiça? Levanta a mão aí. Ou então responde aí, por favor. Existe mais o quê? Existe mais direito ou corrupção? Existe mais engano ou verdade? Existe mais equidade ou desigualdade? Então o trono de Deus não está sobre Cajazeiras, não é? O trono de Deus não está sobre Salvador? Por quê? Se existe a oposição aos pilares do trono de Deus governando em um lugar, significa que a única coisa que há naquele lugar é rebelião. Por que rebelião? Porque a palavra de Deus ela não é reverenciada na proporção que deveria. Ela não é temida e não é obedecida na proporção que deveria. Por isso, por abandonarem ao Senhor, Romanos 1 vai dizer isso, Deus os entrega às paixões do próprio coração, para fazerem coisas terríveis. Então, se nós vemos hoje, independente do bairro, que se em Salvador a oposição à justiça, direito, verdade e equidade é mais evidente do que as bases do trono de Deus, significa que a influência de Satanás ela opera muito na nossa cidade. Quem concorda com isso aí, levanta a mão. Mas chegará o dia que um som de santidade ao Senhor será ouvido. Porque para todo o ambiente onde há rebelião, Deus tem uma restauração. Para todo o ambiente de apostasia e de frieza espiritual, Deus tem uma nova medida de fé. Deus tem um novo derramado Espírito Santo. Joel é levantado por Deus. E o nome Joel significa o Senhor é Deus. Agora, o versículo 1 diz que Joel é filho de Penuel. O nome Penuel significa convencido por Deus. Então, a partir dessa linhagem, Deus ele comunica para nós a mensagem para uma geração. Se Penuel é aquele que é convencido por Deus e Joel é aquele que só acredita que só o Senhor é Deus, significa que a mensagem que Deus comunica para essa geração aqui é que nós precisamos ser convencidos que só o Senhor é Deus. E como é que nós somos convencidos que só o Senhor é Deus? É quando o nosso coração é levado
para um lugar de arrependimento. É quando o nosso coração é levado para uma medida nova de compreensão da obra redentora que ele fez na cruz. E a partir disso, se eu olhar para a minha vida e ver que em mim ainda há algum caminho mau, provavelmente esse caminho mau é o meu ídolo. Por isso, nós precisamos renunciar. Diga para o seu irmão, você precisa renunciar o irrenunciável. Talvez até coisas comuns e normais, mas nós precisamos abrir mão de novas coisas, irmãos, para receber uma nova medida de Deus. Um cenário de devastação acometeu a nação de Israel no período de Joel. Versículo 4 aí diz que o que ficou da tarturana a locusta comeu, e o que ficou da locusta a lagarta verde comeu, e o que ficou da lagarta verde a lagarta borboleta comeu. Às vezes a gente lê as escrituras assim, né, cheio de símbolos, cheio de história, cheio de elemento, a gente não consegue ter clareza do que significa isso. Mas isso aqui aponta a um cenário de fome. Isso aqui aponta a um cenário de calamidade pública. Porque se o fruto da terra ele é devastado, significa que não vai haver mais alimento para os animais. Se os homens se alimentam dos animais, consequentemente, e esses animais não têm mais o que comer, consequentemente eles vão padecer, perecer, vão morrer. E se agora os animais que eram a fonte de alimento para nós, eles também morreram, significa que nós vamos entrar em uma condição de miséria, de escassez. Então o cenário que estava acometido aqui, na nação de Israel, era um cenário de miséria. Mas não só isso. Olha o que diz o versículo 5. Aqui é um grito de Joel dizendo: ei, desperta! Todo aquele que dorme, desperte! Por quê? Por que despertar? Porque vocês estão bêbados. Quantos já ficaram bêbados de sono aí? Eu fico bêbado de sono quando dá lá umas 9h40, 10 horas, 10h30. Aí minha esposa diz assim, bora assistir um filme. Aí eu já estou assim, bora. Aí a gente vai assistir um filme, mas quando ela olha para o lado, eu já estou lá, ó, babando no travesseiro. Mas isso aqui que Joel está dizendo, esse grito para um novo despertamento, ele não está falando só sobre uma condição de sonolência que Isaías vai falar profeticamente que é o espírito de letargia, o espírito de sonolência. Não precisa, daqui a pouquinho. Obrigado. Mas ele está dizendo sobre espíritos adormecidos. Ele está falando sobre uma condição espiritual. Ele está falando sobre a estrutura daqueles que em outro tempo viviam as suas vidas para buscar ao Senhor, para amar ao Senhor, mas por causa da normalidade das suas vidas, eles se perderam desse fogo. Eles se perderam dessa chama. Eles não queimam mais como deveriam queimar. Eles não amam mais a Deus na proporção da devoção em que Ele é digno. E além disso, isso também aponta para os prazeres da vida. Porque o ser bêbado aqui não tem só a ver com o consumo do vinho, mas está falando sobre um nível de retardamento. Mentes retardadas que não conseguem mais compreender o que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo. E por isso, por não compreenderem o que o Senhor está fazendo, eles não conseguem entrar e participar no que Deus está fazendo.
Jesus disse: aquilo que eu não faço de mim mesmo. Eu faço porque eu vejo meu pai fazer, porque um filho faz o que vê o pai fazer. Por isso eu preciso perguntar para você, o que é que você está vendo o Senhor fazer? O próprio Cristo diz, revela, e Paulo em Coríntios e em Romanos também fala sobre isso. O que Deus está fazendo? A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, se essa reunião ela não tiver o objetivo de buscar o coração de Deus, para que ele gere arrependimento para as pessoas que morem em Cajazeiras, a fim de que elas sejam reconciliadas com o Filho de Deus, a motivação está errada. O conselho de Joel é: despertem bêbados, ou seja, todos aqueles que vivem a partir da procura dos prazeres dessa era. Despertem para o que Deus está fazendo e para o que Deus está falando. Chorem, gemem, todos vocês que bebem vinho. Por quê? Porque o vinho novo... Cadê? O vinho novo foi tirado da sua boca. Misericórdia, cara. Quantos já ouviram Jesus falar sobre o odre velho, o vinho novo? O que é que significa esse vinho novo, irmão? Restauração. Derramamento do Espírito. Uma nova porção de Deus sendo liberada sobre um grupo de pessoas em um lugar específico. Então, o que Joel está dizendo é que o vinho novo se secou, ou seja, a possibilidade de restauração que existia para aquela geração, ela foi interrompida. Por que ela foi interrompida? Porque ao invés deles buscarem a Deus, eles estavam vivendo as suas próprias vidas. Por isso o chamado para uma assembleia solene. Por isso o chamado de Deus através de Joel, para que houvesse uma congregação dos santos, para que eles pudessem confessar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos. E como o irmão leu aqui e orou, o texto de 2 Crônicas: se o povo se humilhar e orar, o Senhor vai ouvir dos céus, vai perdoar o seu pecado e vai fazer o quê? Significa que o povo está doente. Porque uma pessoa sã, ela não precisa de cura. Ela não precisa ser sarada. Mas só os doentes precisam ser sarados. Olha o que diz aqui o versículo 9, quer dizer, o versículo 7. Veio uma nação forte, que tinha dentes como dentes de leão. E aí o versículo 7, ele diz: essa nação tomou a minha videira e tornou ela em dejeto. Qual é o fruto que produz vinho? Qual é o fruto que produz o vinho? A uva. Só que o que Joel está denunciando aqui é que havia uma geração conhecida por Deus como aqueles que precisariam produzir um vinho novo. Só que eles não produziram vinho novo. Eles foram pisoteados. Mas eles não foram pisoteados só para produzir o vinho novo. Isso é Deus testando o coração daquela geração.
a geração de Israel, ela foi pisoteada, assim como os viticultores pisam nas uvas para fazer vinho, para ver se ela produziria o vinho novo. Mas ela não produziu o vinho novo. O que ela produziu foi dejeto. O que é dejeto, irmão? O que é dejeto, irmão? Você está conseguindo compreender o que o Senhor está querendo comunicar para nós nessa noite? Ele está dizendo aqui também que houve uma interrupção do culto, das ofertas, do sacrifício, do ofício sacerdotal, porque é o que ele está dizendo. Ó. Lamenta como uma virgem, versículo 8. Lamenta como uma virgem envolvida em pano de saco pelo marido da sua mocidade, porque a oferta de alimento e a oferta de bebida foram cortadas da casa do Senhor. E os sacerdotes ministros do altar lamentem. Por que a oferta de alimentos e a oferta de bebida ela foi cortada? Porque aquela nação, aquela terra que foi levantada por Deus para produzir fruto, para ser próspera, ela tinha agora experimentado um lugar de devastação. A gente olha para as Cajazeiras, que é um dos bairros mais populosos de Salvador, e a gente vê Cajazeiras crescendo, né? No que diz respeito à natalidade, no que diz respeito a comércio. Mas a gente precisa examinar e perceber todo e qualquer crescimento que acontece na vida de uma pessoa ou em um lugar, se a base desse crescimento não é o Senhor. Se a base desse crescimento não é o amor a Deus. E isso é tão sério que a devastação é um principado. Estava falando com minha esposa aí nessa viração de 2024 para 2025. Eu fiquei assombrado com o tanto de acidente aéreo que aconteceu. Anteontem aconteceu outro de novo. Muitos acidentes aéreos, mais de 12 acidentes aéreos tivemos no Brasil, no final de 2024 para 2025. Por que um crescimento expressivo no número de mortes? Por que um número expressivo no crescimento de pessoas na pobreza? Por que uma série de doenças? Tudo isso são comunicações de que Deus, Ele deseja do seu povo arrependimento. Eu falei que a devastação ela é um principado, né? E a devastação, ela é o fim da injustiça, da corrupção, do engano e da desigualdade. Se a gente abrir em Apocalipse capítulo 9, Apocalipse 9:11. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico era Abaddon e em grego Apolion. Pode avançar. O primeiro ai já passou e depois disso 2 ais ainda virão. O que é que está acontecendo aí? Essa foi a visão que o apóstolo João teve do fim dos tempos e ele via um principado terrível chamado de Abaddon. E a tradução desse nome é devastação. Então, qualquer cenário de ruína que você encontrar aqui em Cajazeiras, ou em Salvador, ou em qualquer lugar do mundo, significa que é uma ação de um principado. Esse principado é um servo de Deus, irmão. É difícil de entender isso, às vezes até de aceitar, mas é a verdade, tá certo? Esse principado, ele é um servo de Deus. Então, quando os homens
pecam contra Deus e não se arrependem dos seus maus caminhos, o que é que vai acontecer com eles? Aspectos do juízo de Deus. E como é que isso acontece? Esses aspectos são a manifestação desse principado. Pelo menos muita coisa que eu já ouvi sobre Cajazeiras sempre foi relacionado aos níveis de violência, aos níveis e o avanço da criminalidade e tudo mais. Mas eu acredito que o testemunho que se ouvirá de Cajazeiras não será mais esse. Fique de pé aí no seu lugar. Eu tinha umas coisas para falar, mas era eu. Era eu que ia dizer. Entendeu, né, Rona? Acredito que eu volto aqui depois, né? Para falar outras coisas. Não, não? Você quer? Você quer? Então pronto. Só porque ele falou, eu volto então. Se Deus permitir, né? Mas nós vemos Cajazeiras em um ranking de lugares que carregam mau testemunho. Por causa de uma série de fatores. Por causa da prostituição, por causa da pobreza, por causa da violência, do avanço do tráfico de drogas. Vocês estão em uma das portas da cidade. Vocês estão em uma das portas da cidade. Você sabe o que é que significa? Que o Senhor vos deu a chave. A chave para abrir a realidade da vontade de Deus sobre Cajazeiras. Eu oro ao Espírito para que Ele traga sobre você compreensão sobre essas coisas. Eu oro para que o seu interesse seja ser um guarda das portas do Senhor. Porque no templo haviam 12 portas. Haviam 12 portas no templo. E nós acreditamos que existem 12 portas na cidade de Salvador. E uma delas desaguaria no Pelourinho. E hoje tem uma igreja se levantando no Pelourinho. Todo domingo a gente está lá. Batendo. Incansavelmente. Clamando. Incansavelmente. Vocês estão em uma das portas da cidade. Talvez vocês não tenham tanta clareza do que nós estamos dizendo aqui. Mas o Senhor vos deu a chave. Nós ouvimos juntos alguns testemunhos de grandes homens de Deus que profetizaram sobre Cajazeiras. Homens de Deus que disseram que viam um anjo forte em pé e sobre a mão dele tinha uma taça. E essa taça continha óleo e mirra. Só que ele estava detido de derramar essa taça sobre Cajazeiras, porque aqueles que deveriam clamar para que isso acontecesse ainda estavam dispersos. Por isso, todas as suas assembleias solenes precisam ser para que o Senhor derrame arrependimento sobre Cajazeiras e a partir disso ele derrame
uma onda de salvação sobre Cajazeiras, e a partir disso Ele levante um povo puro, um povo santo, um povo cheio do Espírito. Feche seus olhos aí no seu lugar. No mês de novembro eu tive uma visão aonde eu estava correndo várias ruas da nossa cidade e eu via um leão forte, grande, gigante. E esse leão ele estava acorrentado e amordaçado. Ele fazia força, mas ele não conseguia quebrar as cadeias. E não conseguia tirar a mordaça da sua boca. E eu entendi no espírito que aquele leão representava a igreja de Salvador. A igreja de Salvador. Por isso eu quero orar agora. Levante sua mão direita aí. Espírito da profecia, venha sobre nós. Espírito da profecia, enche essa sala, enche essa casa. Espírito da profecia, batize-nos com uma medida da revelação do que o Senhor quer fazer na nossa cidade. Nós anunciamos. Levante sua voz aí, comece a orar com as suas palavras. Nós anunciamos um levantar de um povo forte. Nós anunciamos o levantar de um povo forte. Nós anunciamos um levantar de um povo forte. Nós anunciamos lábios soltos, bocas abertas, para proclamar o Evangelho do Senhor. Nós anunciamos um bramido de um leão forte, rugindo com poder. Espírito, desperte o fogo nos nossos corações. Desperte fogo, um fogo inflamado nos nossos corações. Nós oramos por um batismo de coragem e um batismo de lágrimas. Nós oramos para que o Senhor nos dê novas causas para chorar. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Nós oramos para que a apatia ela não exista no nosso meio, mas para que haja conversão nos corações.
que haja conversão nos corações, que haja entendimento sobre a manifestação de Deus, sobre a movimentação do trono do Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós oramos para que brotem da terra intercessores. Nós oramos para que se levantem intercessores. Aqueles que se colocarão na brecha diante de Deus para clamar, para orar, para jejuar, para buscar a face do Senhor, para se humilhar diante dEle. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pode ir. Queremos te ouvir, amigos, saber o lugar onde quer morar. Aviste corações contritos, trombetas para anunciar. Há um lugar edificado, encontre-o pronto pra vir, fundado e bem caprichado. Estamos regando com lágrimas, elas não nos deixam em paz, não dando descanso aos olhos, até que encontre um lugar regado com lágrimas. Elas não nos deixam em paz, não dando descanso aos olhos, até que encontre um lugar. Estamos chamando a sua atenção. Incline os seus olhos e o seu coração. Encontre temor, prantos e oração. Queremos a glória que ordena a nação. Estamos chamando a sua atenção. Incline os seus olhos e o seu coração. Encontre temor, prantos e oração. Queremos a glória que ordena a nação. Plenitude está nele, justiça está nele, fogo está nele. Então venha o rei e o rei. Então venha o rei e o rei. Plenitude está nele, justiça está nele, fogo está nele. E então venha o rei e o rei. Então venha o rei e o rei. Então venha. Então venha o rei e o rei. Então venha o rei e o rei. Estamos chamando a sua atenção. Incline os seus olhos e o seu coração. Encontre temor, prantos e oração. Queremos a glória que ordena
Plenitude está nele, justiça está nele, fogo está nele. Então venha o rei, então venha o rei, então venha o rei, então venha. Regado com lágrimas, elas não nos deixam em paz, não dando descanso aos olhos, até que encontre um lugar. Regado com lágrimas, elas não nos deixam em paz, não dando descanso aos olhos, até que encontre um lugar. Até que encontre um lugar. Até que encontre um lugar. Regado com lágrimas, elas não nos deixam em paz, não. Até que encontre um lugar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que conserve essas palavras em nossos corações, Senhor. Nós queremos que essa palavra seja aquela semente, Pai, que caiu no terreno e deu e dará frutos. Senhor, nós queremos ser essas pessoas que estão disponíveis a responder a um chamamento, a um direcionamento para esse lugar, Senhor. Nós queremos estar disponíveis ao que o Senhor vai fazer em Cajazeiras, Senhor. Nós não queremos correr, Senhor. Nós vamos corresponder à sua palavra. Nós vamos corresponder à sua mensagem sobre esse lugar. Senhor, se existe esse anjo, Pai, com essa taça pronto para derramar, nós nos colocamos disponíveis, Senhor, para receber o que está disposto a ser derramado, Senhor, sobre este lugar. Por isso eu te peço, Senhor, outra vez e mais uma vez, Senhor, dá-nos Cajazeiras, Yahweh, dá-nos Cajazeiras, Senhor. Oh Deus, aquele homem estava no caminho e disse que viu uma porta, e era a porta do céu, e era a casa de Deus. Que nós possamos ver essa porta aberta, Pai, e ver a sua presença se repousar neste lugar. Nós estamos aqui, Senhor. Dobra-nos, Pai, dobra-nos. Nós queremos carregar este lugar. Nós não queremos mais que a violência, Pai, seja um retrato deste lugar, Senhor. Nós queremos ver o derramado do Seu Espírito sobre Cajazeiras. Nós queremos ver, Pai, jovens rendidos aos Seus pés, Pai. Nós queremos ver, Pai, um derramar de salvação, Pai,
de confessar o seu nome, Pai, de pessoas serem curadas, de pessoas serem transformadas, de pessoas serem restauradas pelo seu nome, Pai. Gere em nós um zelo, Pai, um zelo por sustentar e carregar essa palavra. Por favor, Senhor, é o que te pedimos, Pai, é o que te pedimos. É o que te pedimos, Deus. Por favor, Senhor. Amém. Eu, sinceramente, não tenho mais palavras para falar. Eu só queria pedir que todos nós pudéssemos conservar essa mensagem em nosso coração. Existe um senso de responsabilidade muito grande com esse lugar. Todos nós precisamos se comprometer ao que Deus está prestes a liberar aqui. Então não se esqueça que Deus tem algo genuíno para fazer nesse bairro. E é nossa responsabilidade corresponder ao que Deus quer fazer aqui. Nós não podemos fugir. Não existe essa possibilidade. Amém, meu irmão. Nós estamos finalizando a nossa Assembleia Solene, que durou toda uma semana de oração, de jejum, de súplica diante do Senhor. Amanhã a gente vai estar aqui novamente às 17 horas, nosso turno de oração. E nós podemos decidir o que nós vamos fazer com tudo aquilo que o Senhor foi liberando nesses dias, com tudo que o Senhor liberou hoje. Há uma responsabilidade sobre esse lugar. Há uma responsabilidade, há um peso sobre nossas vidas. E eu quero te convidar a você não perder o sentido dessa palavra. Não perder o sentido daquilo que Deus está fazendo e está liberando aqui nesse lugar. Amém? Então, se você porventura quiser continuar aqui orando, você pode continuar, mas a gente vai liberar quem precisa ir. Se você desejar orar pelo seu irmão, você pode orar. Aqui é um ambiente onde o Senhor está. E amanhã a gente tem culto pela manhã. Amanhã também a gente vai estar com almoço para a expansão. Então você pode vir abençoar a expansão da igreja. À tarde a gente vai estar aqui, à noite a gente vai estar aqui. E glória a Deus por isso. Amém? Você pode estender suas mãos, com o amor de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Deus te abençoe.